ninguém está fugindo de nada, as pessoas estão em busca de realizar-se. Então eu acho que o brasileiro que vem para cá, ele tem que ter orgulho do que ele é, do que ele está realizando, da coragem que ele teve de dar um passo, né, de deixar a sua família e começar às vezes lavando prato e outras coisas assim, servindo em restaurante, para realizar o seu sonho. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Mestre do Intercâmbio e hoje eu estou tendo a honra, o prazer de estar aqui com o embaixador do Brasil na Irlanda, Marcel Beato. Primeiro, embaixador, muito obrigado por estar me recebendo aqui, né, por ter aberto esse espaço para nós. Eu acho que a partir do momento que você está falando aqui comigo, você também vai estar falando ali com toda a comunidade brasileira que me acompanha e que pensa em vir para a Irlanda ou que já está aqui na Irlanda e quer entender melhor como é hoje o processo da embaixada, quem é o embaixador do Brasil na Irlanda, né? Então, primeiramente, acho que eu vou deixar o senhor se apresentar, falar para o pessoal quem é o senhor, quem é o Marcel. Muito bem, muito obrigado, Danilo, Eu que agradeço a oportunidade de participar desse programa e de colaborar com o seu trabalho, que eu acho muito meritório, de divulgar para a comunidade brasileira e todos os interessados temas de interesse da comunidade brasileira aqui. E qual é o papel da embaixada? Bem, como você disse, meu nome é Marcel, estou aqui há pouco mais de 6 meses, 8 meses, por conta da pandemia não tenho tido muito tempo de circular, por isso iniciativas como essa são tão importantes, que é a oportunidade de ter esse contato direto com a comunidade brasileira e mais que nada dar as boas-vindas e dizer que é um prazer ter essa oportunidade de trocar algumas informações com os seus seguidores sobre temas de interesse da comunidade brasileira, sobretudo temas ligados a questões consulares, aos interesses das pessoas no seu dia a dia aqui na Irlanda e de como nós podemos colaborar. Eu cheguei aqui há pouco menos de um ano, vim de Viena, na Áustria, onde eu cuidava de assuntos muito diferentes, ligados à energia nuclear, né? O que só prova um velho ditado que diz: diplomata é um especialista em generalidades. A gente aprende a se virar e cobrir um pouco de tudo. Então, para mim é uma experiência nova, muito interessante, talvez mais complexa do que o tema de física nuclear, que é a agenda consular. É um tema muito interessante e que está sendo um desafio, até porque eu aproveito a oportunidade de dizer que em todos os contatos que eu tenho feito aqui na Irlanda, tem me chamado a atenção algumas coisas. Primeiro, a comunidade brasileira aqui é bem aceita. As pessoas são valorizadas, são tidas como trabalhadoras esforçadas e que se integram bem na sociedade irlandesa. O segundo aspecto é que são pessoas empreendedoras, pessoas que têm sonhos e ambições a realizar. Eu até vou comentar que eu ouvi de uma alta autoridade do Ministério da Justiça que essa é uma geração chamada Odisseia, na expressão dela. São pessoas que querem conhecer o mundo, querem ter novas experiências, que na verdade querem aproveitar e transformar todo o conhecimento que elas estão tendo através de iniciativas, de plataformas como a sua, transformar em experiência de vida, experiência pessoal, de aprofundamento do seu potencial profissional, realização até em outros aspectos mais pessoais. Eu super concordo com o senhor nesse ponto, assim, eu me vejo muito no que você acabou de falar, porque eu vim para cá em 2015 com a intenção apenas de estudar 6 meses, na época era 1 ano, e assim, voltar para o Brasil para trabalhar para alguém, ou voltar para uma empresa, conseguir um cargo melhor. E aqui, quando eu comecei a fazer o intercâmbio, a minha cabeça ela abriu horizontes que talvez se eu tivesse ficado no Brasil, não tivesse me desafiado até mesmo lá no Brasil a sair da zona de conforto, eu não teria enxergado, não teria tido essa possibilidade de enxergar. Então, isso que você falou, acho que é perfeito, assim, se encaixa exatamente no... Então, num certo sentido, somos todos não mais imigrantes, somos todos, assim, viajantes do mundo e, como eu já disse antes, eu me considero nesse grupo de nômades, né, do mundo, né, nômade profissional. Então, na verdade, as pessoas acho que viajam cada vez mais para realizar seu potencial. Isso significa que as fronteiras são cada vez menos barreira, né? Agora, barreiras continuam e há questões
objetivas, ligadas a documento, providências que têm que ser tomadas. E nós estamos aqui também para colaborar nisso. Mas, enfim, só para concluir o que eu dizia antes, então eu acho que é uma comunidade muito bem aceita, muito bem valorizada, e o que eu mais gostaria de fazer aqui é de ajudar essa comunidade a ser cada vez mais unida, mais organizada e ter visibilidade e ter reconhecimento pela própria sociedade. Nós estamos desenvolvendo, dando seguimento ou desenvolvendo novas iniciativas em muitas áreas para exatamente ajudar as pessoas a realizar esse potencial. Então, se me permite 2 ou 3 exemplos. Então, por exemplo, na área, fiquei muito impressionado com o número de, como eu disse, de empreendedores. Então, uma coisa que estamos pensando fazer, começar com uma espécie de foro empresarial, em que nós oferecemos, assim como vocês virtualmente, usar dos instrumentos de vocês para oferecer uma plataforma para pessoas com potencial, interesse e ambições empresariais se encontrarem mercados, informações sobre como se instalar, quais são as regras, a legislação do país, qual a experiência profissional. Nós queremos aproveitar a experiência de alguns grupos de associações de brasileiros que já estão empenhados em habilitar as pessoas a realizar o seu potencial de empreendedorismo. Então, é uma iniciativa que estamos começando a desenvolver, esperamos brevemente poder lançar, e é exatamente usando essa tecnologia e pessoas como vocês, que são divulgadores, para trazer essa comunidade de uma forma mais unida. Agora, a união não é só pelo dinheiro, né? Não é só isso, é também em outros sentidos. Vocês talvez tenham visto, e acho que já ajudaram a divulgar, um vídeo que nós fizemos no 7 de setembro, que é parte de uma estratégia de que os brasileiros se valorizem, né? Que se valorizem. Muitas vezes a pessoa que vai para o exterior, como imigrante, acha que é um fracassado, né? Está fugindo dos problemas. Sim. Mas dentro dessa qualificação que eu acabei de escrever, de geração Odisseia, já não ninguém está fugindo de nada. As pessoas estão em busca de realizar-se. Então, eu acho que o brasileiro que vem para cá, ele tem que ter orgulho do que ele é, do que ele está realizando, da coragem que ele teve de dar um passo, né, de deixar a sua família e começar, às vezes, lavando prato e outras coisas assim, servindo em restaurante, para realizar o seu sonho. E esse sonho, muitas vezes, eu acho que aqui na Irlanda encontra uma contraparte, encontra um terreno fértil para essa semente. Então, eu quero muito ajudar os brasileiros a também sentirem de que esse trabalho é reconhecido e é valorizado. Então, na área cultural, por exemplo, queremos fazer uma série de iniciativas que promovam a aproximação entre brasileiros e irlandeses. Então, o seu papel hoje aqui seria fazer essa integração, ajudar cada vez mais a comunidade brasileira se integrar à comunidade irlandesa e que um trabalhe junto ao outro. Uma visão sempre voltada a fazer com que as pessoas cada vez mais, apesar de não estarem em casa, se sentirem em casa. Quer dizer, nós aqui não vamos realizar essas coisas, nós vamos oferecer plataformas. Nós temos nossos canais de comunicação e é isso mesmo. A nossa ideia é estimular, fomentar essa capacidade, né? Esse empreendedorismo que os próprios brasileiros e a comunidade têm e essas ambições para que elas possam cada vez mais estar juntas. Já fizemos uma série de encontros com empresários, com pessoas como você que são influenciadores, e queremos exatamente criar essa rede. E para isso Então, na área de esporte, a mesma coisa, né? Tem muito brasileiro aqui desenvolvendo atividade esportiva e muitas dessas atividades estão treinando e capacitando irlandeses. Inclusive escolas. Então, já há escolas irlandesas que têm aulas ministradas por professores brasileiros de artes marciais ou esportes brasileiros, como capoeira e jiu-jitsu. Só pegando um gancho nisso que o senhor falou, isso é verdade, pessoal. Por exemplo, eu tenho uma filhinha, vai fazer 5 anos, e a creche dela tinha professores brasileiros. Era uma mistura, uma integração. E ela era uma das poucas crianças brasileiras na creche. E eu achei isso interessante. Além disso, eu treino em uma das academias de jiu-jitsu, né? E a grande maioria dos alunos da academia são irlandeses. Então, assim,
chama muita atenção para eles o Brazilian Jiu-Jitsu. Eles têm, de fato, essa vontade de estar ali, de aprender e... Teve uma autoridade que veio me visitar na semana passada, ou retrasada, que disse que ele me disse que aqui na Irlanda há um desafio muito grande com as meninas, que chegam na fase dos 15, 16 anos, se desinteressam por esporte. E ele identifica no jiu-jitsu, quem sabe na capoeira, uma maneira de reintegrar essas meninas em atividades esportivas. E nós sabemos que esporte, assim como cultura, transcende diferenças, conflitos, sobretudo barreiras culturais, linguísticas. Então, a ideia do esporte como uma amálgama, um fator de aproximação catalisador de atividade que aproxime as pessoas é uma agenda importante. Nós aqui tivemos, e vocês sabem muito bem, alguns problemas envolvendo violência com brasileiros. Uma das coisas que nós estamos fazendo é usar o esporte, que já existe, nós queremos incentivar mais, clubes de equipes brasileiras jogando contra irlandeses. E um dos meus sonhos é uma equipe brasileira de futebol gaélico ou hurling para jogar e perder dos irlandeses. E realmente os irlandeses sentirem. Nós agora temos alguma coisa a oferecer para os brasileiros aprender da gente. Exato. De fato, eu concordo exatamente, porque o hurling e o gaélico ali já não é muito a nossa praia, né? Mas é que tá. Mas eu acho que a comunidade brasileira, isso é uma coisa que eu acho muito importante, uma coisa que distingue, eu acho, os brasileiros de alguns outros grupos, é que os irlandeses percebem que os brasileiros vêm para cá para contribuir. Sim, eles vêm para cá, eles gastam dinheiro, mas eles também investem. Sim. E criam e assentam raízes. Sim. Esse processo de integração à comunidade é fundamental para os irlandeses sentirem que o brasileiro está contribuindo, que ele veio aqui não para se beneficiar de algo, mas para contribuir para que que a Irlanda tem de bom se realize ainda mais. E os brasileiros têm esse papel. Ora, algumas das maneiras mais simbólicas de sinalizar isso é participar dos esportes deles, estar preparado a perder num campeonato de hurling, não é isso? E não só ganhar no futebol, exato, não é isso? Exato. Mas eles são bons jogando futebol, também são rápidos. Não, tá certo. Então, eu acho fundamental esses gestos de aproximação e de engajamento na cultura local. E isso, por isso, eu quero propor, vamos desenvolver uma série de atividades que aproximem as manifestações culturais dos dois lados. E só um exemplo, só vou dar um, claro. É que nós já temos previsto para o ano que vem. Ano que vem são os 200 anos da independência do Brasil e também se comemora uma das datas de comemoração da independência, dos 100 anos da independência da Irlanda. E um evento que nós já temos previsto aqui, haverá um mural numa daquelas... dos muros, não sei se é o East Wall ou um daqueles, vai ter um trecho daquele muro, vai estar separado. E nós vamos trazer um grafiteiro, quanto mais famoso melhor, brasileiro, um grafiteiro, um artista irlandês, botar os dois numa sala escura e dizer, vocês agora produzem uma ideia sobre como é que é a integração dos dois países, das duas culturas, e vocês transformem num mural que vai ficar lá permanentemente. Cara, é sensacional essa ideia. E depois, se ficar bem, a gente pode repetir. Vocês conhecem o Muro de Berlim? Sim. O que sobrou? Que virou o quê? A galeria, virou uma galeria. Por que a gente não faz uma galeria da integração Brasil-Irlanda e outros países não vão querer copiar? Aí faz uma série de murais e vai virar um ponto de atração. E o legal é que, se o senhor parar para pensar, essa ideia, foi isso que o senhor falou, a gente vai estar ajudando indiretamente a integração talvez de outras nações vai estar ajudando diretamente, porque eles vão lá, vão ver. Exato. Isso, né? De outras nações a cultura irlandesa, isso é muito bacana. E esse evento, nós podemos trazer outros grafiteiros, fazer cursos, treinamento, webinar, workshop. Ou seja, o potencial de você transformar uma manifestação cultural de força, de impacto, é enorme. Sim. Então nós podemos daí gerar, enfim, o céu é o limite em termos de ideias. Então essa é um exemplo só que eu estou dando, que nós já temos previsto para o ano que vem, de como essa agenda de integração, ela transpassa, né? Tivemos, voltando ao esporte, tivemos há uns meses atrás, estou exagerando, mas tivemos a taça
Embaixada do Brasil. Aqui tem, como vocês talvez saibam, a torcida dos vários clubes organizados brasileiros, tem equipes, né? E fazem um campeonato, exatamente. E esse ano tivemos um patrocínio da Embaixada, participamos do lançamento para dar visibilidade e queremos que isso cresça. E o meu sonho é que eles querem transformar isso num campeonato assim, de mais vulto nos próximos meses. Isso, e eu gostaria de ter como um jogo preliminar, um jogo de hurling, um jogo de futebol gaélico. Eu acho legal isso. Ou com comunidade irlandesa. Com a comunidade irlandesa. Essa integração, às vezes, a curiosidade do brasileiro pelo esporte irlandês, eu acho que é uma coisa que deveria ter, de fato. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ir numa final de hurling lá no Croke Park. Tinha 80 mil pessoas. E assim, eu fiquei encantado. São os esportes mais populares aqui. E uma coisa que eu acho muito interessante, eles não são esportes profissionais. Isso, profissional. Mas isso não quer dizer que é importante, é o contrário. Porque é o mais popular e o dinheiro reverte para as comunidades. Então, para pensar no que é você ter brasileiros participando de uma atividade esportiva que vai gerar renda e ingressos para as comunidades locais. Então já tem um desafio para você. Vá produzir um conteúdo sobre isso e desafiar os brasileiros a formarem ou entrarem em equipes de futebol gaélico. Aí, galera que está me assistindo, que está aqui na Irlanda, desafio lançado, desafio aceito, hein? Vamos correr atrás disso daí. Não, isso assim, eu acho essa ideia sensacional, porque essa... Já recebi da Federação Irlandesa e de uma escola que eu fui visitar aqui, mas eles fizeram um evento para arrecadar dinheiro para uma cidade no interior da Bahia, as crianças dessa escola. E me deram como lembrança uma bola, essa bola, que eu acho que é essa bola, e me deram isso aqui. Acho que esse aqui é do gaélico, né? Do gaélico. Então você vê, jovens, crianças irlandesas arrecadando dinheiro para ajudar o Brasil. Por que nós não podemos fazer o reverso? Né? Então tá aí o desafio. Eu tenho como um projeto de vida um dia conseguir montar um projeto social para crianças carentes voltadas ao futebol. Eu amo futebol, né? Futebol... Eu mando o microfone que o Kevin joga. Desculpa. Futebol, assim, é algo que eu amo de paixão. E eu me lembro quando criança, eu venho de uma família humilde, né? O quanto eu me inspirava e via naquilo uma saída para algo. Então, se um dia eu tivesse essa oportunidade... O que em inglês chamam de role model, né? São as referências que as pessoas precisam ter. E o esporte, cultura, arte são excelentes para isso. Né? Sim. Isso daí eu super concordo. Quantos anos faz você estar nessa carreira diplomática, assim? Olha, eu não vou confessar a minha idade, mas... Não precisa. Mas eu já estou há 40 anos. 40 anos, né? É uma carreira, como qualquer outra, que tem as suas especificidades. Meu pai também era diplomata, eu devo confessar, né? Então eu me acostumei muito a viver fora do Brasil e no sangue, mas sobretudo na cabeça, a experiência de ver culturas diferentes e às vezes através dessas culturas melhor entender o meu próprio país, né? Então eu acho que todo brasileiro que viaja para fora tem a oportunidade de conhecer melhor o Brasil, porque ele vai estabelecer comparações. E tirando que fora do Brasil você acaba conhecendo as outras culturas do Brasil pelo fato de você ter acesso a pessoas. Assim, o Brasil ele é um país de uma cultura com várias culturas, né? Então, assim, isso foi uma coisa que eu percebi quando cheguei aqui em 2015. Assim, eu pude conhecer melhor a cultura dos meus pais, que são do Nordeste, eu sou do Sudeste, né? Eu nasci em São Paulo, meus pais são nordestinos. Mas eu conheci melhor a cultura deles aqui, convivendo com pessoas que vieram de lá, do que com eles mesmos ali, vivendo. Então, você vê como esse processo de internacionalização é uma coisa muito rica. E tem que ser visto de uma forma nova, mais aberta, mais criativa. E queremos aqui contribuir para esse trabalho, através dessas iniciativas que aproximem a comunidade e que abram a comunidade para o mundo maior. Não, isso é muito bom. Eu acho que aqui o senhor já acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer qual o seu papel hoje, qual o papel da embaixada para as pessoas, mas além desse papel da integração, né, da comunidade, da aproximação, hoje também a comunidade brasileira presente na Irlanda,
ela pode utilizar da embaixada para resolver determinadas situações, né? Então, assim, muitas perguntas que eu recebo, parece ser assim, hoje, trabalhando com isso, eu trabalho no turismo eu estou há 10 anos, né? E com o intercâmbio há 6, parece ser bobinho, mas muita gente fala assim, cara, eu estou na Irlanda, meu passaporte venceu. Como que eu faço para renovar meu passaporte? Eu tenho que mandar para o correio para o Brasil? Cara, eu preciso fazer uma procuração, eu preciso... Como a embaixada ela ajuda através de serviços, né, essa comunidade a resolver essa questão de documentação, esses processos? Perfeito. Talvez antes, como uma espécie de introdução, dizer o seguinte, a embaixada é a interface, é a representação do Brasil oficial aqui na Irlanda. Então, tudo que envolve interesses que tramitam via governo ou que precisam de chancela de governo, documentos que exigem que se cumpram normas ou regras, é filtrado via a embaixada. Então, a embaixada tem como objetivo maior promover boas relações. Isso quer dizer tudo e nada ao mesmo tempo. Mas significa estimular o comércio, né? Promover o intercâmbio, assegurar que problemas que podem surgir numa relação comercial ou uma coisa política ligada a agendas de temas maiores sejam administrados e resolvidos de uma forma eficiente e que não venham a criar problema. Então, o primeiro objetivo da embaixada é ser um canal de diálogo entre os dois governos. E na medida que são os governos, são os dois países, né, oficialmente. Então, isso se dá em todos os campos, né? Cultura, arte, política, economia, comércio, cooperação técnica, cooperação estudantil e consular. Então, na área consular é onde nós temos aí um foco voltado, sobretudo, para a comunidade brasileira, porque uma das maneiras de promover as boas relações entre os dois países é assegurar que os brasileiros que estão aqui estejam bem e que estejam contribuindo, portanto, para o país e, portanto, para as relações. Então, é importante também dizer que vocês, brasileiros, também são diplomatas ou embaixadores, se vocês quiserem, do Brasil, porque vocês são vistos como, em última análise, uma referência, um reflexo, um espelho do Brasil. Então, volta a questão de ter orgulho. Vocês devem ter orgulho de ser brasileiros, porque vocês têm algo a oferecer que vai rebater, espero positivamente, para o nosso trabalho. Então, isso significa que uma parte fundamental do meu trabalho é que os brasileiros aqui estejam atendidos, que as suas necessidades, que digam respeito aos seus interesses no Brasil, né? E eles possam, portanto, ser o melhor representante dos nossos interesses aqui. Então, isso é agenda consular no sentido maior. Acho que uma explicação rápida, distinção é importante fazer. Embaixada é a representação do governo junto a um outro governo. A embaixada, muitas vezes, tem um setor consular, que é o que nós temos aqui na Irlanda, que é um pedaço do trabalho para os assuntos consulares. Quando nós temos uma comunidade brasileira muito grande, aí abre-se um consulado, que é essa repartição consular que vira uma repartição independente própria e não mais parte da embaixada. Do ponto de vista da comunidade brasileira, é irrelevante a diferença. Mas é importante isso para vocês saberem. Consulado é quando é um setor consular sozinho que não depende de uma embaixada, normalmente fora da capital, porque é na capital que fica a embaixada. Hoje o que temos aqui é a embaixada. Não, e um setor consular. Por exemplo, se a comunidade brasileira continuar crescendo do jeito que está, vai ter que haver um consulado um dia aqui. É possível que aconteça, né? Então essa é a distinção que eu queria estabelecer. Então, o que nós fazemos aqui? Nós temos, a primeira tarefa é de natureza notarial, ou seja, papelada, né? Então, o passaporte, como é que é no Brasil que tem aquele faz fácil, resolve fácil? Poupa tempo. Poupa tempo. Então, eu chamo de o guichê único do poupa tempo. Sim. Tá certo? É o guichê em que tudo que você tem para resolver ligado ao Estado brasileiro, ao governo, que exige documentos e papéis, passa por aqui. A grande maioria das providências que vocês vão precisar, vocês vão resolver aqui mesmo. Vocês vão entrar no que a gente chama de
e-consular, que é o sistema consular eletrônico, né? Vocês vão na página. Aliás, se vocês puderem botar na página... Pessoal, vai estar no link da descrição aqui, tá? Vou deixar aqui no link da descrição. É super funcional, eu mesmo precisei usar esses dias, assim. É bem facinho, bem tranquilo. Lá tem a lista de todos os serviços que a embaixada ela presta fora do Brasil para as pessoas que estão no exterior. Então, vocês vão lá naquela página, ela explica de uma forma bastante detalhada. Se houver dificuldade, existem uns tutoriais que vocês podem abrir, sim, que explicam como, quais providências, em que ritmo para obter esses documentos. Talvez a coisa mais importante que aconteceu ultimamente é que, em vez de terem que juntar papel, vir aqui, trazer, processar, voltar, vocês podem hoje tomar todas essas providências via a página, o portal. Esses documentos são encaminhados, digitalizados, eles são analisados e trabalhados aqui, e a pessoa só vem na hora de assinar e receber. E geralmente em 10 minutos isso se resolve. São pouquíssimos documentos em que você não pode resolver aqui. Pouquíssimos. São a carteira de motorista e tem um segundo, não é? E a identidade. Esses têm que ser feitos no Brasil. Aí você tem algumas opções. Quer dizer, ou você vai para o Brasil fazer isso, ou você tem uma procuração de alguém que está habilitado a fazer. Mas todos... Eu consigo criar aqui. E a procuração você vai aqui poder obtê-la, né? Você pode dar. Então, na prática, aqui na embaixada, acessando a nossa página, você vai conseguir resolver quase todos os seus problemas. E o que vocês não resolverem, a embaixada vai te ajudar e te orientar a resolver. Tudo que é cartorial, de papel. Então, o que eu queria deixar claro é que nós nos orgulhamos de providenciar isso tudo em tempo bem rápido. Acho que no máximo 2 semanas, mesmo os documentos mais complicados. Se tiver dificuldade, existe inclusive uma linha telefônica para obter uma voz humana que vai, com muita calma, com muita paciência, explicar qualquer dificuldade. Então, para aqueles que são como eu, têm dificuldade com tecnologia, existe essa opção. Você vai lá, tente, se tiver dificuldade, se você não conseguir, pede sua filha ou seu sobrinho, que provavelmente sabe fazer o que você não sabe. Se mesmo assim precisar ou for um assunto de outra natureza, existe uma linha telefônica. Não, perfeito, pessoal. Eu estava até olhando aqui... Essa parte notarial. Essa questão do contato é mega importante. Tanto o site da embaixada mesmo, né? A gente tem o website da embaixada e o e-consular. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque assim, esse avanço que a gente teve tecnológico ajuda muito a evitar filas. Foi como o senhor falou, né? O vídeo foi fundamental. Foi fundamental nisso. Acho que a gente adiantou uns 10 anos aí em 1 ano e meio de avanço tecnológico. E assim, vocês vão poder resolver problemas que antes, sei lá, levaria talvez dias e meses, né? Em questão de semanas. E isso é mega importante mesmo. Então, esses são os problemas, as questões, digamos, consulares que a gente trata. Agora, é importante salientar, e eu sempre insisto nesse ponto, nós estamos na Irlanda. A Irlanda é um país soberano com suas leis e sua jurisdição. Imagine um irlandês que chega no Brasil e não gostou de alguma coisa lá, não gostou do jeito que foi tratado, um problema, ou na justiça, uma multa de estacionamento, ele não pode recorrer à embaixada irlandesa ou o consulado irlandês para resolver o problema dele, porque o problema dele é com as instituições do país. Exato. O mesmo vale aqui. Era a minha próxima pergunta, tá? Ou seja, então nós aqui somos recebidos e somos hóspedes. Exato. A embaixada é um hóspede diferente. A embaixada tem certas prerrogativas e capacidade de atuação que o cidadão comum não tem. Mas isto não nos dá o direito de interferir no funcionamento do Estado, da sociedade, das leis, das regras, dos costumes desse país. Agora, temos sim condições, dependendo da natureza, de orientar e eventualmente ajudar a construir saídas e soluções. Sempre buscando o melhor caminho, onde vai prevalecer né, o respeito pelo país soberano. Pela soberania. Ou seja, se você receber uma multa de trânsito
e não está satisfeito com a multa de trânsito, você tem que questionar ou pedir revisão à instituição de trânsito irlandesa. Exato. A Embaixada Brasileira não vai poder resolver, nem quer resolver esse problema. Exato. Agora, se nós vemos que há um problema crônico envolvendo a comunidade brasileira, que nós achamos que pode haver com mal-entendidos, ou certas percepções que não estão certas, ou que as autoridades aqui podiam ter um pouco mais de consideração. A violência, algumas coisas consulares, sobre chegada de brasileiros, como são tratados, eventualmente alguma coisa ligada às escolas, né? Algumas demandas sobre como funciona o sistema. Nós temos condições de atuar e nós estamos atuando. Eu lhe dou um ou dois exemplos. Então, por exemplo, nós temos aqui na Irlanda, uma comunidade brasileira que chegou aqui há décadas atrás, a partir dos anos 80, sobretudo para trabalhar na área de corte de carne, processamento de carnes. E um número grande dessas pessoas ficaram aqui depois que o contrato terminou, a firma fechou, e foram ficando. E algumas estão aqui há décadas de forma sem documento, não é nem irregular, eles não têm nem documento brasileiro. Estamos fazendo uma campanha para essas pessoas se documentarem, para elas depois poderem regularizar a sua situação junto às autoridades e ter os benefícios. Possível. Claro, já estamos fazendo. Perfeito. Já começamos o trabalho e vamos, eu espero, divulgar, seja por vídeo, seja por palestras, aqueles brasileiros que já estão tendo a sua documentação brasileira renovada, para eles poderem, então, normalizar a sua situação aqui. Não, me coloca à disposição. Se o senhor quiser trazer alguém que fez o processo, para a pessoa explicar como foi. Já tem mais um programa aí para você. E, evidentemente, os seus, a gente chama de que? Ouvinte, assistente, como é que é o nome? Seguidores. Já devem saber, existe aqui na Irlanda um programa, é o mais ambicioso que eles já anunciaram, de regularização, né? De pessoas que estão em situação migratória irregular, né? E que envolve um número de brasileiros, não sabemos bem quantos, mas certamente tem. Então, uma das coisas que nós estamos fazendo em coordenação com todas as agências, ONGs e associações de defesa dos interesses dos migrantes, tratando de identificar quais são as demandas em relação a esse processo, em termos de, ou seja, quais são as condições para você conseguir resolver esse problema. Tempo aqui, sua situação perante a justiça, relação familiar. Então, nós estamos trabalhando com essas associações de classe, ONGs, para estabelecer um padrão de propostas que o governo possa encarar com mais carinho, com mais atenção, né? Então, estamos nos coordenando para isso. E estamos trabalhando com o governo para identificar quem são essas pessoas, como é que chegamos a essas pessoas, que muitas vezes, e os seus seguidores saberão, tem muita gente que tem medo, acha que embaixada é bicho-papão, né? Sim. Que vai entregar à polícia, que vai botar no avião para deportar. E pelo contrário, né? A intenção é sempre ajudar a fazer a coisa correta, da forma correta, né? E eu acho que isso é até interessante, embaixador, que assim, eu tô aqui desde 2015, mas eu acho que é a primeira vez que eu sinto e vejo uma atuação tão forte presente da embaixada, querendo participar mais, querendo estar mais envolvida com a comunidade brasileira. E isso, assim, é sensacional. Então, a embaixada está aqui para defender os interesses brasileiros e dos brasileiros, né? Então, nós não estamos aqui para... nós temos que respeitar a legislação aqui. Mas o nosso trabalho não é executar, digamos, a política do governo local. Estamos aqui para defender os interesses brasileiros. E os têm, por direito, documentação, tratamento digno, respeito a seus direitos humanos, né? Então, é isso que nós fazemos. Então, nós estamos aqui para isso. Então, se um cidadão brasileiro entra aqui, ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele tem a nacionalidade brasileira, que lhe dá uma série de direitos pelos quais nós vamos zelar e trabalhar. Tá certo? Bom, da minha parte, embaixador, perfeito. Assim, eu queria mais uma vez agradecer essa abertura. Eu estou muito feliz porque
como posso falar, a gente estreitou os laços, assim, essa aproximação entre a comunidade e a embaixada. Eu acho que isso é primordial, né? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. E agradecer o seu tempo, eu sei que, né? Deve Esse ser é meu trabalho. Não, perfeito, assim, e obrigado pela oportunidade de estar aqui. Se o senhor quiser dar mais algum recado pro pessoal que está ali, que pretende vir para cá, ou que já está aqui, tá? Fica à vontade. Não, só dizer, olha, Danilo, muito obrigado mais uma vez pelo convite, um prazer estar aqui com você e compartilhar com os seus seguidores. E só repisar o que eu já disse antes, né? Aqui na Irlanda vocês encontrarão, acho que um país receptivo, o povo irlandês é cada vez mais aberto, aprecia a diversidade. Quando eu estava vindo para cá, me foi dito por um irlandês, os brasileiros são muito bem vistos, que eles trazem muita alegria e muita cor. Então é isso, eles trazem alegria, cor para esse país. Aqui vocês também encontrarão uma comunidade brasileira, essa comunidade brasileira vibrante. E vocês também encontrarão uma embaixada brasileira que está presente à sua disposição. E, por favor, se vocês tiverem iniciativas, ideias, nós estamos à disposição. Um último ponto que eu ia me esquecendo. O nosso trabalho é com informação, né? E para nós melhor podermos servir a comunidade brasileira, precisamos conhecer a comunidade brasileira. Os brasileiros aqui são um número grande, mas não muito precisamente conhecido. Nós, algumas semanas atrás, iniciamos uma pesquisa, uma espécie de censo, está na nossa página, e vários outros dessas plataformas têm links, não sei se o seu já tem, se não tem, por favor. Galera, então a galera que está em Dublin me segue aqui, já está morando aqui na Irlanda, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É um censo que você pode, se não se sentir à vontade, preencher de forma anônima, mas o objetivo é colher dados básicos sobre os brasileiros, quem somos, quantos somos, o que fazemos, o que precisamos. Né? Tá certo. E a última coisa que eu me lembrei, que vai, digamos, nessa direção, é que é importante que vocês estejam antenados para a embaixada, porque aqui vocês, por exemplo, tem um filho recém-nascido, registrou, que nem o Danilo, importante fazer isso. Mesmo que você não tenha planos a curto prazo de viajar ao Brasil, pense no futuro. O futuro é aberto, o potencial do Brasil é tão grande quanto as suas ambições. Tá? Então venha, se inscreva, matricule, faça a documentação dos seus familiares, porque isso vai ser útil. E o primeiro momento que eu posso garantir que vai ser útil vai ser no ano que vem nas eleições. Então nós vamos ter aqui eleições. Os brasileiros têm o privilégio de poder votar para presidente no exterior. É só presidente, né? Só presidente. E nós vamos criar aqui as sessões, assim como há 4 anos atrás. E como se dizia quando eu fui fazer serviço militar, votar é antes um direito que uma obrigação. Então, que vocês encarem votar nas eleições como um cumprimento, não de uma obrigação burocrática, mas de uma contribuição que vocês estão prestando ao país, estando aqui fora. Então, é isso. Estejam atentos às plataformas dos amigos do Brasil e da Embaixada. Só que, antes disso, eu espero que a gente tenha oportunidade de conversar. Temos planos de desenvolver atividade com a comunidade brasileira, nessas áreas que nós mencionamos, esportiva, cultural, e, portanto, esperamos vê-los em breve, em pessoa. Muito obrigado. É isso aí, galera. Espero que em breve vocês estejam aqui. Mais uma vez, obrigado, embaixador. E, pessoal, se vocês curtiram esse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, compartilha aí com quem você sabe que vai fazer intercâmbio em breve, né? Os seus amigos que querem vir para a Irlanda. É super importante vocês terem esse conhecimento do que é a embaixada e o que o embaixador podem e estão fazendo pela comunidade aqui brasileira aqui em Dublin, né? Não só em Dublin, mas na Irlanda. E é isso aí. A gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado por vocês terem ficado com a gente aqui até agora. Valeu! Um abraço.